Meninas, meninos, saudações. Vamos começar então com as nossas resoluções de questões. Antes, uma pequena palavrinha a vocês. Uma sugestão, né? Uma sugestão de um formato que eu consideraria mais interessante de desenvolvimento dessa dita revisão, dessa resolução de questões. Quanto mais vocês, alunos, forem agentes deste processo, quanto melhor. Então a ideia é, vocês, por favor, vão fazendo todas as questões previamente, antecipadamente. Faz a questão, olha lá no gabarito ao final, olha a resolução, bateu, entendeu, tá certinho. Errou, não tem problema. Descubra o que está errado. Então olha a alternativa correta, identifique o seu erro, tá legal? Não encontrou o seu erro, né? Não entendeu o seu erro, aí sim você pode fazer duas coisas: acessar este vídeo e localizar a questão no vídeo. Tá? Então não é para assistir a revisão inteira aqui. Daí você localiza a questão que causou o problema para você e você pode ver o meu comentário. Se o meu comentário sobre a questão resolver o seu problema, ótimo. Se não resolver, você ainda tem todos os contatos, todos os canais de comunicação comigo. Você pode utilizar Facebook, Instagram, né, o número de Telegram, WhatsApp que eu disponibilizei para vocês, tá certo? Então façam antecipadamente as questões, dá uma olhadinha no acerto, no erro, mediante o gabarito da apostila, a resolução da apostila. Se ainda assim houver problemas, acessa esse vídeo, e se ainda assim houver problemas, me acessa nas redes sociais, tá certo? Seria talvez a forma mais produtiva de vocês encaminharem essas questões, e com isso você pode ficar na sua casa. Tá? Não precisa se mover de casa e se arriscar em Covid-19, se arriscar com os problemas de segurança pública durante a revisão, tá certo? E vai ter, com certeza, nesse formato, uma revisão de altíssima produtividade, tudo bem? Vamos lá, eu dividi então o tema globalização nessas questões. Primeiro do Enem, né? E depois dos vestibulares. Segundo a nossa apostila de revisão vestibulares Enem, o Enem, globalização, aparece como tema 1 e no vestibular, globalização aparece como tema 2. Vejamos. Globalização no Enem. Temos a nossa primeira questãozinha, o texto base. A difusão do termo globalização ocorreu por meio da imprensa financeira internacional em meados da década de 1980. Depois disso, muitos intelectuais dedicaram-se ao tema, associando a difusão de novas tecnologias na área de comunicação, como satélites artificiais, redes de fibra óptica e que interligam pessoas por meio de computadores, entre outras, que permitiriam acelerar a circulação da informação e dos fluxos financeiros, no texto do Milton Santos. Então nós temos a ideia de globalização, que é um termo que veio desde a imprensa. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Subdesenvolvimento, crises do petróleo, né? São termos egressos da imprensa. E só depois é que a academia busca uma sistematização mais rigorosa acerca do tema, que apareceu difuso nos meios de imprensa, tá certo? E por globalização nós normalmente acompanhamos aquela ideia do sociólogo britânico Anthony Giddens de aumento da interdependência entre regiões distantes em escala global, um processo que é viabilizado pelas tecnologias de comunicação e transporte, um processo que é exigido por uma economia capitalista que demanda, que exige previsibilidade dos processos, que exige um uso mais eficiente do território para suas necessidades de acumulação de capital. Tudo bem? Temos aí então nosso texto base. Enunciado. No mundo atual, as novas tecnologias abordadas no texto proporcionam. Alternativa E, velocidade na propagação das notícias. Sim. Vamos ver as outras? Garantia do acesso digital. Não. Existe um esforço hoje de democratização do acesso digital que é altamente desigual entre países de maior e menor desenvolvimento e dentro de cada país entre populações de maior ou menor renda. Substituição da mídia formal. Então ainda há televisão, jornal escrito, né, jornal radiofônico e assim por diante. Padronização da cultura dos povos. A globalização não padroniza a cultura.
Apenas alguns traços culturais tornam-se comuns entre algumas populações. Padrão de consumo, se a população tem uma renda mais elevada e assim por diante. Mas vejam, nós temos dentro de um país como o Brasil, né, sotaques, costumes, os mais diversos. E são todas populações dentro de um mesmo país, são todas populações brasileiras. Agora, o que não dizer em escala mundial entre populações do sul da Ásia, do Oriente Médio e da América do Norte? Entendeu? Então, são populações de regiões distantes, de formação histórico-cultural distinta e que mantêm diferenças culturais as mais evidentes, mesmo no cenário de globalização, tudo bem? Então, na globalização, apenas a homogeneização de alguns poucos traços culturais, mas não da cultura, que tem uma abrangência muito maior. Vejamos D. Transparência dos fatos transmitidos. Não, inclusive notícias falsas, não é? Manipulação de processos políticos podem ser feitos facilmente através desses recursos comunicacionais. Ficamos então com a alternativa E. O desenvolvimento científico digital molecular, de certa forma, desterritorializou as localizações produtivas. Os novos métodos de organização do trabalho industrial também vão na mesma direção: just-in-time, Kanban, organização flexível. Temos então a fragmentação espacial das etapas de produção. Cada etapa produtiva de um automóvel, por exemplo, freios, embreagem, motor, montagem final, é feita em uma fábrica, em uma região do mundo, em diferentes continentes, tudo bem? As mudanças descritas no texto referentes ao processo produtivo são favorecidas pela expansão das redes informacionais. Como coordenar a produção que ocorre, por exemplo, de componentes eletrônicos da Honda no Japão e a montagem final dos veículos aqui no Brasil? Só havendo capacidade comunicacional entre Japão e Brasil para haver esta coordenação, expansão de redes informacionais. Vejamos as outras. Ampliação da intervenção do Estado e adoção de barreiras alfandegárias. Alternativas A e B podem estar dadas no contexto keynesiano, que retraiu a partir dos anos 1980 em favor de uma nova forma de relação do Estado com a economia no formato neoliberal, que deslegitima a intervenção do Estado nos processos econômicos. D. Predominância de empresas locais. Cenário de globalização. As empresas de alcance mundial que são as mais importantes, as maiores empresas da atualidade. Concentração dos polos de fabricação. Não, concentração da gestão. A administração está nos Estados Unidos, nos países europeus, na China, no Japão. Agora, a produção migra para o país pobre, como, por exemplo, as fábricas montadoras de veículos no México, no Brasil, na Índia e assim por diante. Tudo bem? Então, ficamos com a alternativa C. Um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. Então a ideia de trabalho à distância e trabalho domiciliar, trabalho no domicílio, isso não dá uma folga para o trabalhador, muito pelo contrário, sabemos disso agora na pandemia Covid-19. Então, na verdade, não é que o trabalhador tem um relaxamento porque ele está em casa, mas não, ao contrário, ele tem a casa dele transformada em um ambiente de trabalho, inclusive potencializando uma sobreutilização do trabalhador. Isso é um problema tão grave que se manifesta como problemas de saúde pública, problemas psicológicos, psicanalíticos para diferentes populações, e exigiu, por exemplo, na França, um processo de regulamentação do trabalho à distância. Por exemplo, se a empresa enviar para o trabalhador e-mails fora do horário contratual de trabalho, a empresa pode ser punida e tem que pagar hora extra para o trabalhador, para que ele tenha então tempo de trabalho que seja também limitado no trabalho à distância desde a sua casa. Tudo bem?
Comparada à organização do trabalho característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. Importa que o trabalhador esteja no local de trabalho ou na casa dele? Não. Porque o que ele está fazendo, ele pode fazer na sua casa, ele faz na estrutura de produção, na estrutura de trabalho que ele ache mais adequada, porque o que vai ser cobrado dele é o resultado final, é a qualidade e o tempo do resultado do seu trabalho. É um processo ad hoc, é uma adocracia e não uma burocracia. Na burocracia, o procedimento é que é importante. Na adocracia, o resultado é que é importante. Então vejamos as outras alternativas. A. As tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais. Como eu disse, na França houve necessidade de uma lei para regular, para minimizar essa superexploração do trabalho nessas novas formas de organização do trabalho. Invalidamos A. B. As estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico. Não é burocracia, é adocracia. E ninguém vai colocar um livro-ponto, um relógio de registro na residência do trabalhador. Não é? C. Os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. Isto objetivamente não ocorre nos países desenvolvidos, especialmente no Brasil. O episódio dantesco que aconteceu agora em Porto Alegre, com seguranças, que a gente diz vulgarmente, seguranças do Carrefour, que assassinaram um cliente dentro da loja. Mas essa denominação é errada. Segurança de uma empresa que foi contratada pelo Carrefour. São seguranças, obviamente, completamente despreparados para o cumprimento das suas funções. Isso acontece também em outros setores onde a gente tem terceirização de atividades. Setor elétrico, por exemplo, onde nós temos as empresas terceirizadas prestando serviço, frequentemente com uma qualidade bastante precária e, inclusive, precarizando o fornecimento de energia elétrica para os consumidores. Vejamos D. As organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional. Em contexto pós-fordista neoliberal, nós encontramos enfraquecimento da organização sindical e não seu fortalecimento. Embora os centros de decisão permaneçam fortemente centralizados nas cidades mundiais, as atividades produtivas podem ser desconcentradas desde que haja conexões fáceis entre as unidades produtivas e os centros de gestão e exista disponibilidade de trabalho qualificado e uma rede técnica adequada às operações industriais. Então, será que a linha de montagem do automóvel tem que ficar em Detroit, nos Estados Unidos? Não. A sede da empresa fica em Detroit, mas a linha de montagem pode ser instalada em um país pobre onde o trabalho seja superexplorado. Que país pobre é este? É um país pobre e sem infraestrutura do continente africano? Não necessariamente, porque precisam existir essas condições infraestruturais e um trabalho com um nível de qualificação exigido, minimamente que seja, para aquele trabalho e que possa ser superexplorado. Então não é qualquer região do mundo que vai fornecer estas condições exigidas. Vejamos. A mudança nas atividades produtivas a que o texto faz referência é motivada pelo seguinte fator: oferta suficiente de infraestrutura logística e serviços especializados, como ele coloca no texto base nessa passagem final, nessa parte final. Então vejamos as outras. Definição volátil das taxas aduaneiras e cambiais. Não há essa sugestão no texto e isto se contrapõe à lógica neoliberal. Não é volatilidade, é diminuição das tarifas alfandegárias no contexto neoliberal. Prestação regulada de serviços bancários e financeiros. Não há referência no texto base e, de novo, a contraposição disso ao contexto neoliberal. Controle estrito do planejamento familiar e fluxo populacional. Não tem qualquer relação com o texto base e com essa realidade de mobilização da produção ou da gestão. Renovação constante das normas jurídicas e marcos contratuais.
tal qual A e B, em contexto neoliberal, não há esta reforma, há a deslegitimação, fazendo com que o capital tenha mais força diante do trabalho, na superexploração do trabalho, na superexploração do território. Ficamos com E. Temos ali no nosso texto 1 um mapa e a sugestão. Há mais gente vivendo dentro desse círculo do que fora dele, né? Trata-se da área que envolve Japão, Indonésia, Índia e China. Texto 2. A Índia deu um passo alto no setor de teleatendimento para países mais desenvolvidos como os Estados Unidos e as nações europeias. Atualmente, mais de 245 mil indianos realizam ligações para todas as partes do mundo a fim de oferecer cartões de crédito ou telefones celulares ou cobrar contas em atraso. Ao relacionar os textos e a explicação para o processo de desterritorialização descrito, essa explicação está custo da mão de obra local. É mais barato instalar, por exemplo, o call center na Índia do que no Reino Unido, do que nos Estados Unidos, do que no Japão, tudo bem? Vejamos as outras alternativas. Aceitação de diferenças culturais. Não, né? É um funcionário de um call center que presta serviços sobre um determinado produto, um serviço, e tem a qualificação técnica, e tem a fluência em inglês para atender as ligações. Então, tem uma questão de ordem cultural envolvida. Adequação da posição geográfica. Se são telecomunicações no cenário de globalização, então isto é marcado virtualmente pela instantaneidade. Então, não existe um benefício locacional como nos transportes materiais ou de pessoas. Incremento do ensino superior. A Índia é conhecida pela formação massiva nos últimos anos de força de trabalho de alta qualificação. Mas nós não podemos validar essa alternativa, porque o que está sendo sugerido no texto base é um empreendimento que superexplora a força de trabalho de qualificação média. Qualidade da rede logística, nós já eliminamos tal qual a alternativa B de bola, não é um problema de fluxos materiais, né? E daí a nossa alternativa E, tudo bem? Agora nós vamos dar uma olhada no mesmo tema da globalização, mas nas questões dos vestibulares. E na minha tola opinião, vocês talvez percebam junto comigo uma qualidade superior a essas questões de globalização na prova do Enem, realmente uma das melhores provas no que diz respeito às ciências humanas, comparativamente ao mesmo tema que aparece em grandes vestibulares, como o da Unicamp, da FUVEST, como o da VUNESP. Vejamos. FUVEST. Há dois lados da Divisão Internacional do Trabalho, a DIT. Um em que alguns países especializam-se em ganhar e outro em que se especializaram em perder. Nossa comarca do mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce, especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se abalançaram pelo mar e fincaram os dentes em sua garganta. Passaram os séculos e a América Latina aperfeiçoou suas funções. Este já não é o reino das maravilhas, onde a realidade derrotava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus das conquistas, as jazidas de ouro e as montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como um serviçal, continua existindo a serviço de necessidades alheias, como fonte de reserva de petróleo e ferro, cobre, carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos destinados aos países ricos que ganham consumindo-os muito mais do que a América Latina ganha produzindo-os. No texto de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, tudo bem? Um texto bastante interessante, um texto de alta criticidade, que coloca, então, a condição dos países latino-americanos, não apenas objetivamente, mas criticamente, numa posição de exploração que se desdobra em precarização econômica, social, condições de vida na América Latina, nos países latino-americanos. O que será que a FUVEST quer deste texto base tão crítico, tão adequado? Vejamos. Sobre a divisão internacional do trabalho, no que diz respeito à mineração na América Latina, é correto afirmar sobre a mineração na América Latina. C. O Chile destaca-se pela extração de cobre, principalmente na sua porção centro-norte, que é em parte explorado por empresas transnacionais, o que retira o padrão da divisão internacional do trabalho mencionado pelo autor.
é explorado por empresas transnacionais, o que, desculpa, reitera, o meu astigmatismo é um problema, tá? Reitera, reforça o padrão que foi colocado pelo Eduardo Galeano, isto é, uma empresa estrangeira que vem explorar os recursos naturais, o cobre, no território chileno, tudo bem? Bom, o que nós usamos para responder, para validar a alternativa C? Apenas o conhecimento de que o Chile é grande produtor de cobre, né, no cenário internacional mundial, e esse cobre, desde o governo Pinochet, desde a queda golpista de Salvador Allende, a derrubada de Salvador Allende por um golpe de Estado, é feito principalmente por empresas estrangeiras. Portanto, um texto base tão complexo, tão crítico, mas que foi muito mal utilizado, numa alternativa que está simplesmente, né, exigindo que o aluno soubesse, tivesse memorizado que o Chile é exportador de cobre. Vejamos as alternativas erradas. A. O México é o país com maior produção de carvão, cuja exportação é controlada por capital canadense. Para tal situação, o padrão de dominação norte-sul na DIT, mencionado pelo autor, é praticado no mesmo continente. Então, errou o produto. O México é grande produtor de petróleo e não de carvão. Então, novamente, já sacamos a questão. O texto base a gente pode dispensar completamente e, na verdade, a gente vai buscar em cada alternativa se o produto principal estabelecido pelo país, né, sugerido ao país, é verdadeiro ou não. Para o México está errado, né? Carvão e petróleo. Vejamos. A Colômbia ocupa o primeiro lugar na produção mundial de manganês por meio de empresas privatizadas nos 2 últimos governos bolivarianos, o que realça sua posição no cenário econômico internacional, rompendo a dominação norte-sul. A Colômbia se destaca no comércio mundial no café e não em manganês, e a Colômbia é fortemente alinhada politicamente com os Estados Unidos, não faz parte dos países ditos bolivarianos que são liderados pela Venezuela, tudo bem? D. A Bolívia destaca-se como um dos maiores produtores de ferro da América Latina e, recentemente, o controle de sua produção passou a ser feito por conselhos indígenas. Essa autonomia do país permitiu o rompimento da dominação estadunidense. A Bolívia se destaca no gás natural e, ao longo do século XX, no estanho, mas não no ferro. O Uruguai é o principal produtor mundial de prata e o controle de sua extração é feito por empresas transnacionais. Nesse caso, mantém-se o padrão de inserção do país na divisão internacional do trabalho mencionado pelo autor. O Uruguai se destaca na sua economia, no cenário internacional, no setor da agroindústria da carne e de cereais, e não na produção de prata. Tudo bem? Então, uma questão lamentável, né? Apesar de um texto base lindo, mas que está cobrando em última instância que o aluno saiba quais são os principais produtos de exportação destes países latino-americanos. Vejamos a próxima. Unesp. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos formalizaram sua posição hegemônica, sem concorrência e se expandindo para as antigas áreas de predomínio socialista. O capitalismo conheceu uma nova fase de expansão, tornou-se mundializado, globalizado. O processo de globalização criou uma nova divisão internacional do trabalho, baseado numa redistribuição pelo mundo de fábricas, bancos e empresas de comércio, serviços e mídia. Dentre as consequências do processo de globalização, é correto citar, então, consequências da globalização. Na alternativa C, o enfraquecimento dos Estados-nações. É questionável, né? Então, se nós pegarmos textos como o Dardot e Laval, né, sobre neoliberalismo, os autores franceses sobre neoliberalismo, nós vamos ver que o Estado no neoliberalismo não é um Estado fraco, é um Estado forte. A gente vai dizer que o Estado pinochetista aqui na América do Sul era fraco? Não. Era uma ditadura que afrontava direitos fundamentais de primeira geração. Era um Estado, inclusive, forte interventor na sociedade, como eu disse, afrontando direitos fundamentais de primeira geração, mas que implementava aquilo que os neoliberais chamam de catalaxia de mercado. Existe uma ordem natural, como é o caso da ordem de funcionamento do sistema solar mediante gravitação.
Esta ordem não foi criada pelo ser humano, esta ordem é uma ordem natural. Ela não tem uma finalidade, porque inclusive ela não foi criada pelo ser humano. Há uma ordem que é criada pelo ser humano, tá? Né? Como, por exemplo, a ordem de funcionamento de uma empresa, de um partido político. E criada pelo ser humano como foi, ela tem uma finalidade: fazer a empresa funcionar da melhor maneira possível, fazer o partido ter o melhor desempenho nas eleições e assim por diante. Há a catalaxia de mercado. Ela é criada pelo homem. É o mercado, ele não é um processo natural. Ele é criado no devir da sociedade. Só que ele, tal qual a ordem natural, ele não tem uma finalidade específica. E desta forma, ele pode ser utilizado na leitura neoliberal por qualquer pessoa para atingir os seus fins específicos. E daí a exigência de um governo forte, centralizador, que mantenha a catalaxia de mercado, como é o caso do exemplo da ditadura do general Pinochet aqui no Chile, né, aqui na América do Sul, tá certo? Então, nós não necessariamente temos, no cenário de globalização neoliberal, o enfraquecimento do Estado-nação. Daí, entretanto, para nós validarmos a questão numa seguinte perspectiva: a questão está falando da organização Estado-sociedade propriamente. A questão está tematizando o alcance territorial dos processos. Então, quando nós temos, dentro de uma estrutura toyotista, como está colocado no texto base, uma fragmentação espacial da produção, que estabelece fábricas espalhadas por vários continentes, vejam vocês, a produção tem um alcance intercontinental, enquanto o Estado tem poder, em última instância, só sobre o seu território estatal. Tudo bem? Então, nessa segunda perspectiva, dá até para a gente validar diretamente o item C, a alternativa C. Na primeira perspectiva, pensando na relação Estado-sociedade, e pensando no Chile, e pensando em autores como Dardot e Laval, né? Então, não, nós não poderíamos validar. Trata-se, entretanto, de uma questão de múltipla escolha. Então, eu insisto, C, né, está mais ancorada ao texto base, e não a produção acadêmica desses intelectuais chamados Dardot e Laval. É uma questão. Então nós validamos a alternativa C. E ainda mais, vamos ver se as outras alternativas são passíveis de serem validadas. Dentre as consequências do processo de globalização, o nascimento do governo universal democrático. Não, a ONU, um governo universal democrático, não, isso é uma sandice. A ONU não é governo democrático, a ONU reconhece a soberania dos países participantes. Tá? A ONU não é governo mundial, a ONU reconhece a soberania dos países participantes. B. A pacificação das relações internacionais. Inúmeros conflitos armados mostram que não. D. A abolição da exploração social do trabalho. Continua havendo, inclusive, a forma de trabalho escravo, além da superexploração do trabalho escravo. O nivelamento econômico dos países, não. A distância entre países ricos e pobres se acentuou no cenário de globalização neoliberal. Então, realmente, ficamos com a alternativa C. Quem tivesse alguma dúvida, né, o aluno que tivesse lido, né, esses autores, Dardot e Laval, né, tivesse dúvida sobre a alternativa C, eliminaria facilmente as outras 4 alternativas, ficaria com a alternativa C. Tudo bem? O advento de chefes de Estado e empresa marca uma transição sistêmica entre o enfraquecimento do Estado-nação e o fortalecimento da corporação apoiada em sua racionalidade técnico, econômica e gerencial. Essa transferência leva, por um lado, ao esvaziamento do Estado, reduzido à administração e à gestão, e de outro, à politização da empresa, que expande sua esfera de poder muito além de sua atividade tradicional de produção. A corporação tende a se tornar o novo poder político-cultural. O texto da Le Monde Diplomatique, né, da Le Monde Diplomatique, nesse primeiro pedaço, acompanha esses autores que eu falei anteriormente para vocês, Dardot e Laval, a ideia de Estado-empresa, porque esses autores trabalham que o neoliberalismo não é apenas uma forma de deslegitimar o Estado na atividade econômica. O neoliberalismo é uma nova forma de produção da subjetividade do indivíduo, da organização das empresas e da organização do poder público.
do Estado como se fosse uma empresa, tendo então uma lógica de produção, de produtividade, de gestão semelhante à das grandes corporações. O restante do texto base não acompanha Dardot e Laval, na medida em que ele cita esvaziamento do Estado, por exemplo, tá legal? Mas é uma sugestão bastante interessante, colocando então que a racionalidade de funcionamento da atualidade é emanada destas grandes empresas. Vejamos. Coerentes com o neoliberalismo, as propostas do Estado-empresa convergem para a alternativa E, a adoção de privatizações e a mínima intervenção do Estado na economia. Um aluno que tivesse o entendimento mais básico de keynesianismo e neoliberalismo marcaria essa alternativa tranquilamente. Ou então vamos ver as outras. A apropriação das forças produtivas pelo Estado e defesa da igualdade social. Se fosse keynesianismo, talvez, mas no neoliberalismo, jamais. O pluralismo democrático e a redistribuição de renda por programas de assistência social. O neoliberalismo também deslegitima esses processos alternativa B. Regulamentação da força de trabalho e a defesa da produção flexível. Da produção flexível, talvez, mas regulação do trabalho, não. Trabalho é um momento da economia, é uma mercadoria que, na leitura neoliberal, não deve ser regulamentada pelo poder público. O protecionismo econômico e a implantação de políticas fiscais contra a inflação. Políticas fiscais contra a inflação, talvez, mas protecionismo econômico jamais. Fluxos comerciais que não devem ser restritos pelo Estado, segundo a lógica neoliberal. Então, realmente, um aluno com conhecimentos básicos acerca de keynesianismo e neoliberalismo chegaria à alternativa E. Texto para as questões 4 e 5. O comércio internacional tem sido marcado por uma proliferação sem precedentes de acordos preferenciais de comércio subregionais, interregionais e, em especial, bilaterais, denominados Acordos Preferenciais de Comércio, APC. Atualmente são poucos os países que ainda não fazem parte desses acordos. Com o impasse nas negociações da rodada Doha da OMC, a alternativa das principais economias do mundo, como os Estados Unidos, União Europeia e China, foi buscar a celebração de APC como forma de consolidar e ter acesso a novos mercados. O receio de boa parte dos países desenvolvidos de economias em transição e em desenvolvimento de perderem espaço em suas exportações levou-os a aderir maciçamente aos acordos preferenciais de comércio. Tudo bem? É correto afirmar que a rodada Doha, iniciada pela Organização Mundial do Comércio em 2001, constituiu rodada Doha da OMC. Então vamos lá. Era o ano de 1944 e, sob uma lógica keynesiana, era buscado uma organização desde o poder público sobre a atividade econômica capitalista, não apenas dentro de cada país, mas entre diferentes países do mundo, o que foi feito na Conferência de Bretton Woods, e daí a criação do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial. A primeira instituição é a FMI, que busca a regularização de fluxos financeiros mundiais. Os países aderentes pagam para fazer parte do FMI. O FMI tem recursos financeiros que ele pode utilizar, entre outros, para resgatar países em crises econômicas e que podem se tornar inadimplentes frente aos seus credores internacionais. Quais seriam as instituições financeiras que teriam, num cenário de risco do pós-guerra, a melhor condição, interesse de fazer investimentos em reconstrução e desenvolvimento? Instituições privadas? Não. Então, o Banco Mundial, tal qual a FMI, é interestatal. Os países participantes pagam para ingressar. O Banco Mundial tem recursos que ele passou a utilizar investindo na reconstrução, investindo em atividades econômicas em várias partes do mundo. Nesta mesma organização foi tentada a criação de uma padronização das formas de comércio mundial. A organização seria a Organização Internacional do Comércio. Entretanto, os Estados Unidos, reconhecendo a potencialidade dessa organização afrontar a sua soberania comercial, vetou a OIC. No seu lugar, foi criado uma instância, um instrumento mais simples, mais frágil, um acordo, GATT, que em português seria Acordo Geral de Tarifas e Comércio. O GATT vai fazer, então, desde os anos 1940, reuniões com os países participantes. Nessas reuniões, ditas rodadas comerciais, reuniões do GATT, são propostas pautas de organização do comércio mundial.
Quando a pauta é resolvida, então a rodada se encerra. E foram realizadas várias rodadas. Rodada Genebra, rodada Kennedy, rodada Tóquio, rodada Uruguai nos anos 1980. Nessa rodada foi proposto e eventualmente criado nos anos 1990, aquela organização de Bretton Woods, vetada em Bretton Woods. A OIC, vetada em Bretton Woods, virou Organização Mundial do Comércio, OMC, proposta na rodada Uruguai de negociações do GATT e criada em substituição ao GATT nos anos 1990. Então nós não temos mais o GATT, nós temos hoje a OMC, a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio, no âmbito do seu funcionamento, é que vai viabilizar a partir de 2001 esta rodada, mais esta rodada, a rodada Doha. Nesta rodada foi criado um impasse fundamental entre, de um lado, países subdesenvolvidos, que cobram os países desenvolvidos, que eles abram o seu mercado para importação de commodities agrícolas, que eles parem de subsidiar a sua própria produção agrícola, dando mais mercado para as exportações agrícolas de países pobres. Portanto, eles demandam maior fluidez das commodities agrícolas mundiais. Os países desenvolvidos também têm uma demanda, principalmente sobre as chamadas economias emergentes, que essas economias emergentes abram os seus mercados para importação de serviços, para importação de bens industrializados de alto valor agregado dos países desenvolvidos. Como este impasse ainda não foi resolvido, então a rodada Doha ainda não acabou. É correto afirmar em relação à rodada Doha, iniciada em 2001, e um fórum internacional que objetiva solucionar impasses em questões tarifárias sobre patentes e ações protecionistas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Vamos ver as outras, Um encontro multipolar que procura orientar o modo de produção e as questões relativas à organização, distribuição e consumo nos países centrais e periféricos. Se eu pensar o modo de produção como o modo de organizar a produção, daí eu posso pensar na questão das tarifas, dos subsídios, do protecionismo, tanto nos países emergentes quanto nos países desenvolvidos. Mas a alternativa A é muito abrangente, Distribuição e consumo, não, exagerou. B. Uma reunião eletiva que busca regularizar os fluxos comerciais entre blocos econômicos e seu período de duração. As decisões, as rodadas comerciais, não têm prazo de validade, como está sendo sugerido aqui no final, período de duração. Mas, uma reunião eletiva, o que ele quer dizer com isto? Se ele quer dizer que são eleitos representantes, não. Os países participam diretamente com as suas delegações. E vejam, os países é que participam, não são blocos econômicos. Então, não é um ente em negociações, o Mercosul e o NAFTA-TEMEC. Não, quem participa das negociações é Brasil, Estados Unidos, Canadá, Japão e assim por diante, tudo bem? Um conjunto normativo que procura regularizar as exportações de produtos desenvolvidos pelas economias periféricas sem o pagamento de royalties. O que as economias periféricas querem não é exportar produtos sem pagamento de royalties. Eles querem a abertura do mercado das economias centrais para importação de commodities agrícolas. Uma cartilha de diretrizes que busca padronizar os custos de produção e os preços finais de produtos agrícolas básicos. Não é uma padronização de preços, é a abertura do mercado nos países desenvolvidos. Tudo bem? E ainda em relação àquele texto base das APCs, dos APCs, os Acordos Preferenciais de Comércio. Vejamos. Considerando o contexto dinâmico apresentado pelo excerto, compreende-se a proliferação dos acordos preferenciais de comércio como resultado da globalização da economia, que alimenta uma crescente integração e uma relativa uniformização das condições de existência nas sociedades. Ele é resultado da globalização econômica, que nós já vimos recorrentemente no tema de hoje, está relacionado com a interdependência de regiões em escala global, e os acordos preferenciais de comércio também. Agora, que alimenta uma crescente integração, tá certo, e uma relativa uniformização das condições de existência na sociedade. Lá nas nossas questões de excelente qualidade do Enem, eu fiz uma crítica à ideia de padronização das sociedades em contexto de globalização. Então, será que dá para validar essa alternativa aí, que coloca esse processo de uniformização?
Sim, dá para validar. Dá para validar por dois motivos. Primeiro, a gente tem essa palavrinha mágica aqui, olha, relativa uniformização. Então, ele está falando de uniformização cultural, geral? Não. Relativa. E relativa a quê? Ora, qual é o tema da questão, qual é o tema central do texto base? Atividade comercial. Quando é feito um APC, quando é celebrada uma zona de livre comércio, ou uma união aduaneira, ou um mercado comum, então os países signatários padronizaram, uniformizaram as suas condições comerciais. Então, relativamente às condições comerciais, há sim esse esforço de padronização, tudo bem? Então, a alternativa E está certinha. Vejamos A. Dos pactos internacionais de mútuo desenvolvimento econômico, o que leva a investimentos na qualificação de mão de obra em países periféricos. Não só não há esse investimento, como aproveitando a menor qualificação e a maior vulnerabilidade dessa força de trabalho, essa força de trabalho é superexplorada pelos investidores de países centrais. B. Do endividamento interno dos países subdesenvolvidos, o que provoca forte pressão internacional pela comercialização dos seus produtos primários. Ele sugere então que os acordos comerciais são resultado da demanda exportadora do país pobre para pagar a dívida externa. Um fenômeno parecido com este até aconteceu nos anos 1980, a crise da dívida externa em escala mundial, mas não é o motivo básico da celebração dos APCs. Da crise de superprodução dos antigos centros industriais, o que demanda rápidos acordos para evitar fechamentos de empresas e demissões em massa. Então, há, por exemplo, desindustrialização no cinturão da ferrugem nos Estados Unidos, em Detroit, por exemplo, né? Mas a alternativa C sugere que quando os Estados Unidos celebram estes APCs, eles ampliam o seu mercado e não precisam fechar a fábrica em Detroit. Não tem nenhuma relação. O fechamento da fábrica em Detroit, da linha de montagem em Detroit, é para ela ser instalada em um país pobre para, como nós vimos na alternativa B, haver superexploração do território da força de trabalho nesta outra região. D. Do enfraquecimento dos antigos blocos econômicos, o que provoca divergências políticas e econômicas em setores produtivos estratégicos de cada país. Não há enfraquecimento dos blocos econômicos, né? Inclusive há fortalecimento de muitos blocos, o NAFTA que se transforma agora em TEMEC, né? A criação de novos blocos econômicos, como a Zona de Livre Comércio envolvendo China, Coreia do Sul, Japão, o RCEP, entre outros países da Ásia-Pacífico. Então, enfraquecimento de antigos blocos. Não. Há blocos que se fortalecem, há novos blocos que são criados. Então, ficamos com a E. Vejamos. Observe a charge. Nós temos aí com base na charge, com seus conhecimentos, avalie as afirmações. Nós temos a charge, né, uma senhora rega com euros a economia da União Europeia, né, uma planta morrendo, né, mas que está mandando seus nutrientes para a planta carnívora gigantesca China. Está correto que se afirma apenas em 2 e 4. Vejamos 2. A despeito da distinta condição econômica da União Europeia e da China na atualidade, essas economias permanecem interligadas, não apenas essas, né? Trata-se do processo de globalização, economia brasileira, chinesa, brasileira, paraguaia, brasileira, americana e assim por diante. E vejamos 4. Enquanto a União Europeia vive uma crise econômica, a economia chinesa cresce. Cuidado, trata-se de uma questão de 2015. Então essa questão estava colhendo a parte final da grave crise, da maior agudização da chamada crise PIGS. Nós já estamos em 2020. Então a crise PIGS, né, está num passado relativamente distante. Se a União Europeia hoje vive tensões, não são semelhantes às tensões do início da década de 2010 com a crise PIGS. Então um aluno em 2015 validaria o item 4 muito facilmente. Um aluno em 2020 já pode ver com um certo distanciamento esse item 4. Agora vejamos o item 1. O rápido e intenso crescimento econômico chinês se deu às custas da exploração de recursos florestais da União Europeia. Claro que não. Item 3. A dependência econômica da China em relação à União Europeia assenta-se no consumo de etanol europeu. Não. Até há produção de etanol combustível na Europa, mas isso não é exportado para a China, por favor. Unesp.
Imagine que você entrou numa loja de eletrodomésticos e em um instante um vendedor lhe oferece uma geladeira exatamente como a que você pesquisou na internet pouco tempo antes. Uma empresa que aumentou a previsão de demanda de um determinado produto com base em dados estatísticos coletados em tempo real, elevando sua participação de mercado. Essas situações são possíveis com um fenômeno que vem ganhando cada vez mais força no mundo de negócios, Big Data, com um volume cada vez maior de dados disponibilizados na internet. As empresas de tecnologia desenvolveram sistemas capazes de capturar esses dados e analisá-los. Então, é a captação de dados, o tratamento desses dados que direcionam a propaganda em geomarketing. Tudo bem? A operação de sistemas inteligentes, como apresentado pelo excerto, é possibilitada pelo desenvolvimento de redes técnicas que modificam as relações sociais e o modo de vida das pessoas. O meio geográfico correspondente a esta condição é chamado, obviamente, meio técnico científico informacional, uma questão de dificuldade relativamente baixa, né, na qual o aluno que tenha mínimo conhecimento através desse meio geográfico, meio atual, técnico científico informacional, vai assinalar a alternativa D. E um problema, porque a questão, em última instância, não dá margem, tem um texto base longo, interessante, mas que não dá subsídios para nós invalidarmos as outras 4 alternativas. Então, se houvesse não o texto base, mas só o enunciado da questão, infelizmente o aluno com qualidade escolar já atingiria essa alternativa D, e o aluno que não tem conhecimento acerca do meio técnico científico informacional não teria a menor condição de responder. O BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e República Sul-Africana, vem negociando cuidadosamente o estabelecimento de mecanismos independentes de financiamento e estabilização, como arranjo contingente de reservas, na denominação em inglês, CRA, e o novo Banco de Desenvolvimento, também em inglês, NDB. O primeiro será um fundo de estabilização entre os 5 países, o segundo, um banco para financiamento de projetos de investimento no BRICS e outros países em desenvolvimento. Essas 2 instituições foram propostas na reunião de Fortaleza, aqui no Brasil, em 2014, e já estão em operação. O novo Banco de Desenvolvimento é análogo ao Banco Mundial, que foi proposto, como a gente viu há pouco, na Conferência de Bretton Woods, para viabilizar investimentos mundiais. E o arranjo contingente de reservas, análogo ao Fundo Monetário Internacional, possibilitaria, então, para os países BRICS, em condições econômicas de crise, ter recursos deste fundo para pagar credores internacionais, tá certo? Agora, com algumas diferenças. Os países entram no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional pagando. Quem paga mais tem mais cotas e manda mais, reforçando desigualdades, assimetrias mundiais através destas organizações. O arranjo contingente de reservas e o novo Banco de Desenvolvimento tiveram formação por recursos, né, iguais dos países participantes. Consequentemente, não há assimetria de mando. O voto brasileiro vale o mesmo que o voto chinês, vale o mesmo que o voto da República Sul-Africana nessas instituições. Se hoje essas instituições ainda são relativamente tímidas no que diz respeito à abrangência de financiamento mundial, especialmente o novo Banco de Desenvolvimento, com o seu crescimento, então essas instituições podem financiar projetos não apenas nos BRICS, como em outros países, contribuindo então para um mundo mais multipolar. E ainda mais, essas instituições não estão vinculadas ao neoliberalismo dos países centrais, como os Estados Unidos, como os países da União Europeia, e portanto não teriam cobrança, né, uma exigência de avanço do neoliberalismo em países que viessem a se beneficiar desses investimentos. Tudo bem? Vejamos. O arranjo contingente de reservas e o novo Banco de Desenvolvimentos procuram suprir a escassez de recursos nas economias emergentes. Tais iniciativas constituem uma alternativa às instituições criadas na Conferência de Bretton Woods, definindo novos mecanismos de autodefesa e estimulando o crescimento econômico. Sim, as instituições Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. Então vamos ver o erro das demais. A.
as instituições de crédito privadas, encerrando a sujeição econômica dos países emergentes e evitando a assinatura de termos regulatórios coercitivos sobre as práticas de produção. Não é uma concorrência, não é uma analogia com as instituições privadas de crédito, com bancos privados, não. B. Os bancos centrais dos países BRICS reduzindo os problemas econômicos de curto prazo e maximizando o poder de negociações do grupo. Só quando essas instituições, o arranjo de reservas e o novo Banco de Desenvolvimento, tiverem mais força. Nesse intervalo de tempo, são instituições acanhadas no cenário mundial. Ao norte-americano são uma alternativa, né? Ao norte-americano plano Marshall, elegendo com autonomia o destino da ajuda econômica e os investimentos públicos em áreas estratégicas. O plano Marshall foi um plano americano em parceria com os países da Europa Ocidental de reconstrução da Europa no pós-guerra. E ele tem um período limitado de funcionamento, 1947 a 1952. E o novo Banco de Desenvolvimento, o arranjo contingente de reservas, criado na segunda metade dos anos 2010, então não tem qualquer relação. E a hegemonia do Banco Mundial, deslocando o centro do sistema capitalista e os fluxos de informações para os países em desenvolvimento. Então, isto é desejável, mas essas duas instituições ainda não têm condições de rivalizar com o Banco Mundial ou com o Fundo Monetário Internacional, tudo bem? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá certo? Vimos então o nosso bloquinho de questões de globalização, tanto no Enem quanto em vestibulares convencionais. De fato, parece que as questões do Enem têm uma formação teórica e uma estrutura superior às questões dos vestibulares, mas que também são questões de excelente qualidade e que cumprem a sua função de selecionar os alunos com o melhor preparo. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, algum problema em relação a essas questões, já sabe, pode me acessar via Facebook, Instagram, via WhatsApp, via Telegram, tudo bem? Abraço para todo mundo e boa sorte!